Boa noite, meus amigos. Agradeço a presença de todos vocês na noite de hoje. Agradeço o convite que nos foi feito pela Sandra, a recepção de todos aqui, para falarmos a vocês mais uma vez. Nós sempre nos alegramos a vir a Monte Azul, os amigos que aqui temos, e apenas compartilhando alguma coisa do que temos aprendido com a doutrina espírita, não é? Há tanto ainda a recepcionarmos no coração, vindo dos Espíritos, que a gente nunca traz nada de novo. Só lembrando uma ou outra lição que nós recebemos dos Espíritos e do Mestre Jesus. Então, com esse esforço, aqui comparecemos na noite de hoje para estar com vocês. Vamos pedir ao Mestre Jesus, que sempre nos escuta, quando nos ligamos pelo pensamento a Ele, vamos pedir a Ele que abençoe cada um de nós nessa noite, que tenhamos a condição de levar até Ele os nossos pensamentos, do momento da encarnação em que nos encontramos. As aflições, as dificuldades, as ansiedades, as alegrias, tudo aquilo que trazemos no coração hoje, possa ser apresentado a Ele no tempo em que aqui estivermos, para que Ele responda com a voz do seu amor, atendendo às nossas necessidades. Todos possam ser amparados, então, e se sentirem também abraçados espiritualmente pelos benfeitores espirituais que aqui estão o representando. E vamos pedir também a eles que nos ajudem com a reflexão da noite de hoje. No desenvolvimento de nossa fé, no esforço diário de tentarmos entender como a vida se desenha e se organiza nos planos da criação, nós sempre ficamos a pensar quanto da nossa vida, da nossa realidade encarnados, pois é a situação em que nos encontramos atualmente, quanto dessa realidade está conformada e cuidada por leis divinas e quanto não está. Quantas dúvidas a gente tem acerca do que vai acontecer hoje, amanhã, depois, de como resolver uma questão ou outra, quantos medos a gente traz por ainda não estarmos alinhados ao plano do amor incondicional. Isso tudo reverbera dia a dia para nós. De forma que ficamos às vezes a refletir, será que Deus me ouve ou observa a minha vida? Será que Ele tem como interferir no que acontece comigo hoje, no que vai acontecer comigo amanhã? Ou não? Será que vivo apenas a colher o que semeei? Ou há outras forças conduzindo essa experiência? Não é? A gente reflete tentando entender. Pois quando estamos diante de um problema, de uma dificuldade, de minha experiência pessoal, digo a vocês que o que mais nos abaixa a vibração e dificulta a nossa experiência diante dos problemas é nos sentirmos desamparados por uma força organizadora da vida. Como se aquelas coisas que saem dos eixos ou saem contra as nossas expectativas estivessem completamente fora de controle e nós fôssemos ali pequeninos a serem talvez pisoteados pela vida, né, que nós não controlamos. Então, muitos de nós, diante dos problemas, reagem mal por não conseguir se conectar com essa força que organiza a vida. E a doutrina espírita e o nosso Mestre Jesus fez um grande esforço para nos falar dessa força, não é? Para nos dizer que há sim uma condução inteligente da vida de cada um de nós, que há sim um amor que cuida de cada espírito e deseja que cada espírito alcance a felicidade, alcance o bem-estar e a paz. O Mestre nos mostrou isso pelos seus exemplos e pela sua vida. E nós estamos tentando absorver esse ensinamento. Pois diante das dificuldades, naturalmente, meus amigos, é muito mais fácil sentir o coração apertado de medo
do que vibrar em fé e confiança de que alguma solução virá. Não às vezes no tempo que a gente deseja, mas virá. Isso é o desenvolvimento da nossa fé. Dentro daquilo que não controlamos e dentro daquilo que controlamos também. Pensando nisso, meus amigos, precisamos refletir para alcançarmos o tema da noite. Quanto da inteligência divina interfere nos fatos da minha vida? Será que, para que eu estivesse encarnado hoje, foi necessário uma permissão especial para que eu estivesse vivo neste tempo, na terra de provas e expiações, no corpo físico? Será que a força que me colocou aqui, me colocou e saiu para passear e depois volta para ver o que está acontecendo? Ou será que ela não me observa o passo, a jornada? Não é? A gente pensa assim, porque há tanta incerteza, né, na nossa vida, que a gente, se não trabalhar este elemento, que é uma construção de nossa fé, dificilmente a gente consegue amar. Porque quando reverberamos o medo, não conseguimos amar. João Evangelista já disse que o amor e o medo se opõem, não é? Quando ele vai afirmar que no amor não há temor. Então, quando o coração imperfeito, que é o nosso, vibra excessivamente no medo, na incerteza, nós não conseguimos amar. Nós temos uma probabilidade muito maior de ferir o outro com o nosso medo do que ajudá-lo com o nosso amor. Não é assim? Quando estamos acuados, qualquer coisa você interpreta como um ataque, como alguma coisa que vai te tirar, algo que necessita. Não é? Mas há sim uma força que cuida das encarnações de cada um de nós. Os Espíritos esclareceram largamente essa questão, ao nos dizer que um Espírito, quando é colocado na encarnação, ele o é por uma inteligência suprema. E a condução dele nessa encarnação também é. E o momento em que ele deixa o plano encarnatório também é. Nós não comparecemos à Terra, meus amigos, sem um propósito. E nós não comparecemos à Terra sem forças para atender a esse propósito. Há um ditado popular que repetimos em alguns momentos da vida, que vai dizer assim, que Deus não coloca fardos mais pesados em nossos ombros do que podemos carregar. E ele reflete sim uma lei divina, porque a nossa encarnação aqui é de provas e expiações, porque essa é a vibração do planeta. Só que até estas provas e expiações, todas justas, são graduadas. Nenhuma delas sai do limite da nossa possibilidade de acertar, da nossa possibilidade de avançar, porque há essa inteligência cuidando de nós. Ela cuida de nós quando a gente chega, no tempo em que a gente é pequenino na carne, mais intensamente. Depois ela dá um pouco mais de liberdade para que conduzamos a vida na idade do jovem, do adulto, mas ela sempre nos observa. E dentro desse campo de observação, ela aguarda a nossa liberdade de ação. Pois os Espíritos nos falaram dessa proteção, mas eles disseram assim, olha, mas há uma permissão para que você escolha caminhos. E essa permissão é tão sagrada, tão sagrada, que a fonte criadora respeita as nossas escolhas. O Pai Celestial acata a manifestação de nossas vontades. Conforma os efeitos, mas ele acata o que a gente deseja. Então, a nossa vida é estruturada em escolhas, mas ela tem pontos que são, vamos dizer assim, fatais, ou como uma fatalidade. Isto é, você não controla, você não tem como interferir, aquilo vai acontecer. Quando os Espíritos falaram da liberdade e do determinismo, no capítulo que fala sobre a lei de liberdade, Kardec fez algumas perguntas que gostaria de trazer a vocês para chegarmos no que desejamos refletir. Kardec pergunta assim, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer,
todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Então Kardec está querendo saber dos espíritos se há nos acontecimentos da vida fatalidade, isto é, aquilo que está pré-determinado, está destinado, vai acontecer, ou não? Será que há disso ou não há disso? E se há, como fica o livre-arbítrio das criaturas? Por que Kardec fez essa pergunta? Porque isso é objeto de reflexão das doutrinas religiosas da Terra. As doutrinas cristãs falavam disso aqui, falavam da predestinação, falavam do destino, falavam destas questões. Então Kardec precisava refletir sobre elas. E os espíritos responderam: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então veja, há destino para as criaturas? Há destino. Da onde vem esse destino? Das escolhas que nós fizemos antes de nascer. Porque o que eu vivo hoje reflete no meu dia de manhã, nós sabemos isso, não é? A semeadura e a colheita. Mas quando estamos em plano encarnatório, essa lei é mais forte, pois aqui nós estamos constrangidos pelo corpo físico. Então, quando você entra no corpo físico para encarnar, haverá fatos destinados que vão acontecer, porque você os acatou, porque você os escolheu ou porque você os causou e a providência divina permite que eles venham até você. Essas são as provas e as expiações. Mas veja o que os Espíritos falaram. Essas determinadas, destinadas, são quando se fala das forças físicas. Quando nós falamos das provas morais, o que é a prova moral? É quando você está colocado numa situação em que você pode escolher. Não é? Porque quando você não pode escolher, não é prova moral. É um fluxo, é uma destinação. Mas se eu posso escolher, é uma prova moral. Porque eu posso fazer um caminho, outro caminho, outro caminho. Distinguir entre algo melhor ou algo pior. Nesse campo da experiência do espírito imortal, não há fatalidade. Nós nunca somos compelidos fatalmente a fazer o mal, nem a fazer o bem. Isso é extraordinário, não é? Porque há uma preservação da liberdade do espírito imortal nesse ponto. Até quando vivemos sob o peso de uma obsessão terrível, subjugadora, ainda assim ali há liberdade para tomar um caminho diferente. Não é? Às vezes vemos pessoas que passam pela expiação do vício, um plano muito avançado, não é? E você fala, gente, essa pessoa está completamente descontrolada, não se controla mais. E aí você fala, não tem mais liberdade. Ela está tomada, não é? Ela não escolhe mais. E aí os espíritos vão falar, mas há ainda, meio que apagado, alguma força ali que é capaz de reorientar aquele destino. E antes de que ele chegasse naquele ponto, muitas decisões ele tomou, poderia ter sido diferente, mas ele tomou, que foi depreciando a sua condição. Mas em algum momento ele retorna com mais liberdade para evoluir. Ninguém escraviza-se a si mesmo para sempre. Não é? Mas quando se fala das provas físicas, aí há determinismo. Um exemplo de uma prova física. Algo que vai acontecer com o nosso corpo físico, por exemplo. Em verdade, até a estruturação biológica do nosso corpo físico ela é fatal. Ela é estabelecida na encarnação e ela raramente, dificilmente é modificada. E se você estabelece desarmonias num ponto ou em outro,
elas vão te acompanhar até o final. Então, quando nós falamos de alguns tipos de doenças, porque Emmanuel vai nos dizer que todas elas têm fundo espiritual, são acionadas por forças espirituais, mesmo que o agente direto seja físico, por exemplo, como uma infecção, é físico o agente causador direto, mas para que ele agisse, uma causa espiritual permitiu. Todas elas são assim. E há um tipo de doenças, daquelas que aparecem, assim, que rompem de nada, ou às vezes aguardam em um momento ela aparece na encarnação, que você não sabe de onde veio. Ninguém tem na família isso. Não costumou acontecer. De onde veio? Eu me cuidei tão bem e aconteceu. Por que aconteceu? Porque ela estava estabelecida no seu plano encarnatório. Por exemplo, uma doença do coração que vai acometer uma certa idade. Não a maioria delas, né? Que a maioria delas a gente provoca nessa encarnação mesmo, viu, gente? A maior parte das patologias da idade, que a gente vai dizer, vem da nossa própria encarnação. Você desgasta o corpo antes da hora, ou é o próprio corpo que desgastou no tempo dele. Mas aqui estamos falando de situações que estão meio fora do esquema de causalidade. Por exemplo, alguém que tem um infarto muito grave com 30 anos. Não é? Ou alguém que desenvolve uma degeneração das válvulas cardíacas sem uma causa específica, você não sabe o que aconteceu, não funciona bem o coração, uma cardiopatia. Aí os médicos tentam falar, não, mas como é que você vivia? Não, vivia muito bem, ele alimentava bem. Fala, não acha de onde vem, mas ali está. Isso é uma prova física, pois ela foi marcada no tempo do corpo e ela vai acontecer. Ela vai acontecer. No nosso DNA existem informações, inúmeras informações, que determinam como será o nosso corpo ao longo da encarnação. E tem algumas delas que ficam pendentes de ativação. É como se ela está ali aguardando a ordem ser dada. E ela vai ser dada quando? Num certo tempo da encarnação. Chegou naquele tempo, estragou o joelho. Chegou naquele tempo, dá uma doença aqui e acolá, que não acha causa, porque estava colocado no plano encarnatório. Percebem isso? No entanto, não são a maior parte delas, meus amigos. Não podemos ficar colocando tudo à conta do passado. Boa parte é da nossa própria vida, causado nessa vida. Mas há dessas coisas aqui, que você coloca para te ajudar a evoluir. Essas não controlam. Chegou o tempo, ela acontece. Por exemplo, determinados acidentes graves de trânsito ou outros acidentes domésticos que geram danos graves no corpo também estão alinhados nessa lei. Ele está marcado para acontecer. E é umas coisas tão estranhas que fala, como que isso aconteceu? Não sabendo, aconteceu. Aconteceu. Foi trocar uma lâmpada, caiu da escada, quebrou ali alguma coisa, perdeu os movimentos das pernas, fala, gente, mas o que é isso? Quantas lâmpadas já trocou nessa encarnação? E naquela caiu. Mas tem dessas coisas, porque elas vêm do nosso passado, estabelecidas como destino para essa encarnação. A fonte criadora, Deus, acata essas escolhas ou recusa elas. Porque se Deus diz não, não acontece. Se os espíritos superiores que representam a força criadora para nós dizem não, isso não vai acontecer nessa encarnação, não. Isso aí não há condições. Não vai acontecer. Mesmo que você mereça, não vai acontecer. Sabiam que tem isso? Porque a gente vê Deus agindo e aí quando acontece alguma coisa que sai do foco, que dá um problema, você acha que ele não agiu. Mas falta perceber quantas vezes ele agiu para que não acontecesse um mal. Aí no dia que acontece o mal, você fala que ele não te viu, né? Aquele dia não te viu. Mas, meus amigos, quantos males não aconteceram na nossa encarnação até o dia de hoje? Porque Deus não permitiu. Não é? Aquelas finas, né? Quase. Quantos quases, não é? Já não se deram em nossa encarnação, não é? É o quase. Deus disse não, não vai acontecer. Então não vai acontecer.
Só que às vezes ele vai dizer sim, isso vai acontecer. Aí o quase vira um fato. Não é? A nossa vida é estruturada assim. Eu convido vocês a refletirem nas memórias que vocês trazem, como essas leis se aplicam. O que aconteceu sem você controlar e de repente veio ou na vida de pessoas que estão com você. Isso não indica, meus amigos, que Deus está ausente. Isso não indica que Ele está ausente. Não é? Mas essa é a prova mais difícil. Porque quando as coisas fluem, às vezes a gente nem pensa na fonte criadora, né? Mas quando elas refluem, quando o negócio dá erro, aí é mais difícil. Você vê a força criadora se manifestando ali. Como, por exemplo, quando uma mãe perde um filho com 20 anos num acidente de trânsito. Aí você fala, gente, mas como pode isso, não é? Como pode acontecer um fato desse? E aí muitos vão dizer assim, não, mas isso não é justo. Tantos estão aí, não é? E não acontece nada. Esse que não era tão bom, tão equilibrado, acontece. Não é? Conhecemos tantos casos. Né? Há uma autorização do alto para que aquilo acontecesse. Sábia, justa e boa. Que depois você vê os efeitos. Mas há. E aí a prova mais difícil, meus amigos, é quando estamos diante desses movimentos e não nos afastamos dessa conexão com o Pai Celestial. E aí, vamos chegar no ponto em que tratamos, que é o evento da morte. Pois as doenças fatais, como doença física, como prova física, muitas acontecem, mas não nos tiram a vida física, mas acontecem aqui ou acolá. Vão nos acompanhando na experiência humana. Mas tem alguns fatos que encerram a nossa encarnação. Como o exemplo que eu dei da pessoa que, com 20 anos, morre num acidente de trânsito. Alguma coisa ali aconteceu, ele faleceu. E aí Kardec vai perguntar aos espíritos. Algumas pessoas só escapam... Olha a pergunta de Kardec. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Porque não podiam, parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Kardec faz referência a situações de pessoas que saem de um perigo, caem no outro, de repente morrem. E aí Kardec diz, não é fatalidade isso? Será que aquilo foi contra a pessoa? Não tinha o que fazer? E aí vamos responder os espíritos. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Chegado o momento da morte, de uma forma ou de outra, não tem como você sair da situação. Então os Espíritos estão dizendo que a morte que encerra a nossa encarnação é um evento pré-determinado. É um evento destinado. Para uns é num tempo, para outros é em outro tempo, mas é destinado. Para uns é de um jeito, para outros é de outro jeito. Destinado. Não é? Isso, meus amigos, precisa ser objeto de nossas reflexões. Pois dos mais difíceis momentos da experiência humana é você enfrentar esse tipo de prova quando acontece com pessoas próximas a você e não abalar a fé. Não afastar-se de uma conexão divina que te faz entender aquela experiência. Não aceitar aquela experiência. Deus não encerra a encarnação de ninguém sem um propósito, sem sentido. Primeiro que ele está encerrando apenas uma encarnação. O espírito não está sendo encerrado, não. A vida é dádiva que ele nunca retira, né? O Pai Celestial não tira a vida de ninguém. Dada a vida ao espírito mortal, ela permanece para toda a eternidade. Vão dizer os espíritos. Isso quer dizer que todas as pessoas que nós conhecemos continuarão vivas, não é? E aí você pode dizer que beleza, né?
Ou que tragédia, dependendo da pessoa. Né? Porque se for aquelas pessoas com as quais você tem o afeto do coração, é extraordinário, você vai encontrar sempre. Agora, se for com os trastes da encarnação, né? Aqueles que perturbam a nossa paz, aí você fala, então quer dizer que você vai encontrar com ele? Vai encontrar. Vai encontrar. Vai encontrar com uns e outros. É por isso que Jesus, uma parte na palestra, né, ele orientou a reconciliação depressa com o adversário. Porque o mestre sabia que reencontra. E pensa que péssima experiência encontrar, né, com um inimigo no plano espiritual. Não deve ser agradável de jeito nenhum. Não deve ser. Então, quando você está aqui encarnado, mais ou menos confuso pelo corpo físico, aproveita e reconcilia. Pelo menos você com você mesmo, da experiência com o outro. Porque se não fizer, aí a coisa costuma piorar, né? Porque aí você costuma imaginar coisas, o outro costuma imaginar coisas. Aí quando você vê, já são inimigos mortais para toda a eternidade. E o que Deus faz? Encontra eles de novo junto. Não é? Então tem esse problema, a imortalidade tem esse problema, né? Você vai encontrar com todo mundo, bons e maus. Mas com todos, todos permanecerão vivos. Essa é uma coisa tão extraordinária, porque muitas religiões vão dizer assim, que o ímpio ou o injusto, ele não merece a vida. Né? Ele não merece a vida. E, em verdade, a doutrina diz assim, não, mas não tem essa lei. A lei é de vida para todos, bons e maus. Bons e maus continuarão vivos. E a doutrina ainda vai dizer, e os maus um dia vão ficar bons. É por isso que eles estão vivos. Porque se existisse o mal que fica sempre, aí teria certamente uma lei para desfazer um espírito. Não tem essa lei, mas existiria se alguém permanecesse sempre afastado do caminho do bem. Não permanece. Então, uma hora ele recompõe. Não é? Mas é fatal. A morte, então, vai acontecer. No tempo dela, ela vai acontecer. E aí Kardec inverte a pergunta e vai perguntar assim, não, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? O codificador era maravilhoso. Né? Ele tinha umas ideias, né? Porque ele falou assim, olha, o momento da morte é fatal. Então ele pensou assim, peraí aqui, então. Então, se eu estiver passando por um perigo mortal, mas não chegou a hora da morte, eu vou morrer? É a pergunta que ele fez. E os espíritos falaram, não. Não. Não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Não é? Então, se estamos em perigo mortal, mas não é a hora da morte, você vai escapar. Vai escapar. Né? Agora, se for a hora da morte, nem perigo mortal precisa. Alguma coisa vai acontecer para encerrar a sua encarnação. Diante desse poder que manifesta-se na nossa vida dessa forma, o que temos nós, espíritos imperfeitos, a dizer? O que poderíamos dizer diante da morte de alguém? Depois disso que os espíritos nos ensinaram. Não é? Será que seremos nós que vamos aparecer e falar, ai, que injustiça, merecia tanto viver, não era hora de morrer, tinha toda a vida pela frente. Esse é um dos comentários que eu, às vezes até viro o olho assim com falta de caridade, né? Porque a vida continua tendo toda pela frente, né? Não morreu, o espírito está vivo. Mas às vezes a gente fala, por quê? Porque não vê a vida do espírito. A vida do corpo acabou mesmo, mas a vida do espírito continua. Então, quando morre alguém no acidente de trânsito com 20 anos, ele tem ainda a vida inteira pela frente? Não lhe foi tirado. O corpo, sim, mas a vida continuou pela frente. Mas o que podemos dizer? Diante de alguém que parte,
Pois a hora de partir, meus amigos, está colocada no plano da existência. Chegado o tempo da desencarnação, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. E isso não é ruim. Porque quando nós olhamos a vida de um ponto mais amplo, nós vamos perceber, requalificando os valores e os interesses, nós vamos ver que é necessário encerrar a experiência da encarnação. É necessário você chegar num ponto de conclusão para realmente concluir o que vinha sendo feito e aferir o produto do que foi feito. Pensa se a gente ficasse, fica para titia, para tia-avó, vai 1000 anos encarnado, com esse corpo aqui, pelo amor de Deus, gente. Quando chega no 75, o negócio já está complicado, pensa até o 1275, com essa estrutura física. Não. E aí, às vezes, você está lá com o pai, quantos anos tem? Ele tem 98. Menina, mas ele tinha uma saúde. Aí, de repente, ficou meio fraquinho. Mas ele não vai morrer, porque é meu pai, eu preciso do meu pai, E faz toda aquela coisa. Mas espera aqui, 98, 98. E até hoje você não tomou providência, assim, de uma autonomia na sua vida? Mas é meu pai, eu não vou largar meu pai. Que amor é esse, Escravizar a pessoa num corpo de 98 anos. Não é? Quando Francisco Cândido Xavier fez 90 anos, e quando ele fez 90, ele já tinha passado o prazo, vai dizer ele, que o prazo dele era um pouco antes, ele já estava na prorrogação. E aí uma amiga chega para ele assim, Chico, você vai fazer 90 anos? Alegre, E ele olha para ela com aquele humor maravilhoso que ele tinha. Minha irmã, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Fazer 90 anos. Horroroso para quem? Para o corpo, gente, pelo amor de Deus. Já estragou, está estragado. Está estragado e o espírito ainda tem que lidar com ele, não é? Chico vai dizer, em certo momento, que, em verdade, o tempo dele era ali pelos 86. 85, 86 era o máximo que ele tinha de fluido vital. Mas por que ele ficou até os 92? Vai dizer ele também. Comecei a perceber, nessa idade, que toda vez que eu acordava, tinha uma rede de energias que me envolvia, luminosa. E aquilo realmente me dava uma força, eu acordava, aquelas vibrações, eu sentia todos os dias. E a Emmanuel vai me dizer que aquilo era produto da prece das pessoas, feitas em favor do Chico, para que ele estivesse bem. E aí Emmanuel vai dizer a ele, olha, são essas preces que estão te vitalizando, Chico, pois o seu tempo já acabou mesmo. Já está ficando na prorrogação. E aí, então, difícil, Como é que você vai desencarnar um espírito retido por tantas preces no plano encarnatório? Mas Deus é extraordinário, ele é super criativo. O que ele esperou? Ele esperou o Brasil ganhar a Copa, porque todo mundo esqueceu de Chico, pelo menos naquele momento, aí lá pulou fora. Ele vai dizer, quando tiver todo mundo muito feliz, esse povo vai esquecer de mim, vai fazer prece para mim, eu pulo fora. E assim se deu. Aproveitou o momento. Porque eu acho, cá para mim, não estava fazendo ninguém, pelo menos naquela hora, às vezes de manhã acordou, fez a prece. Mas quando foi assistir o jogo, esqueceram completamente do Chico. Tenho certeza. E aí ele aproveitou, chispou. Não é assim? Mas Deus de antemão havia catado um pouco mais de tempo para o Chico. Porque se Deus dissesse, não, vai ser com 86 mesmo, encerrava a encarnação. Não tem prece que segura. Mas havia possibilidade, porque o alto permitiu dele continuar. Então, meus amigos, o evento da morte é fatal, mas é uma fatalidade que é controlada pelas forças divinas. Ela pode ser adiantada ou adiada. Não é? Mas está estabelecido. É muito raro, viu? Adiar ou adiantar. Para a maior parte de nós, chegou, vai mesmo. Para um ou outro espírito, por necessidade especial da encarnação, pode acontecer. Você chega num ponto de inflexão, que era o momento da desencarnação, alguma coisa acontece e te mantém mais um pouco no corpo. Isso pode acontecer. Sempre
com as orientações do plano divino, né? Que conduz a nossa vida. Então, meus amigos, o tempo de partir está dado. E aí, então, diante disso, o que nós temos que fazer? Você tem que refletir naquilo que flui na sua vida para ver, será que quando chegar o meu tempo de partir, estarei pronto para partir? Ou será que eu estou pronto para me despedir das pessoas que estão partindo? Pois elas não estão partindo para algo ruim. A morte não é ruim. A morte é estabelecida dentro de um plano divino. A experiência pode ficar ruim se a pessoa não tiver uma vida boa. Se ela conduziu mal a vida, ela vai encontrar com o quê? Com a vida dela, né? Estava mal, continua mal. Mas a morte em si não é ruim, ela é libertação para o espírito. Ela é libertação. Precisa ser respeitada. Né? Na semana passada, na terça-feira, faleceu a irmã da minha mãe, Adriana, 57 anos. Estava fazendo tratamento de câncer. E ela estava há 3 anos no paliativo. Começou com mama, há muito tempo atrás, aí voltou com metástase há 3 anos atrás. 3 anos. E ela estava fazendo esse tratamento. E aí, às vezes a gente fala assim, estava no paliativo, você já imagina a pessoa capengando, né? Tá mais para lá do que para cá. Mas essa mulher tomava os medicamentos, fazia a quimio, viajava a cidade, fez o tratamento em Barretos, minha cidade parte ser mais de 400 km de distância, ela vinha toda semana e voltava, fazendo químio. Né? Eu faço essa viagem para visitar meus parentes, já passo mal. Né? Dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali. E ela com químio, né? E voltava. Semanas fez assim. E ela não perdeu a vitalidade. Só veio perder nos últimos 2, 3 meses. Sabe por quê? Porque ela tinha uma fé extraordinária. Ela estava aguardando a filha dela voltar dos Estados Unidos com as 2 netas que ela não conheceu. A minha prima viajou grávida, teve a filha lá há 7 anos atrás. Teve a segunda filha lá e a minha tia nunca conheceu as netas, pessoalmente. E ela nunca conseguiu visto para viajar. E ela foi diagnosticada com essa doença. Ela começou a fazer o tratamento quando a minha outra prima estava lá visitando a irmã que ela conseguiu visto. Então você pensa bem. As 2 lá, com a sobrinha, com as netas, e ela aqui enfrentando essa prova. E ela nunca se abatia. Eu não entendo isso até hoje. Até semana passada você perguntava para ela como que ela estava. Né? Pulmão já não funcionava nada. E ela dizia assim, estou bem, graças a Deus. Falei, mas como assim? Tô bem. Porque ela dizia do espírito dela. O espírito estava bem. Pois quando a doença é regeneradora, é redentora, ela está concluindo um movimento de ascensão do espírito. Então o espírito está bem. O corpo não, mas o espírito está. Agora, quando a doença reverbera a doença do espírito, aí os 2 não estão bem. São as pessoas revoltadas com as doenças. Porque a doença vem só para mostrar a ela que ela já estava doente antes. A doença física mostra uma doença espiritual. E é claramente distinguível alguém que está numa faixa da outra faixa. Porque assim como eu posso escolher as experiências da minha encarnação, eu posso escolher esse tipo de doença degenerativa como é o câncer, em último grau. Para concluir alguma coisa do meu passado, ou para testar a minha fé, ou seja, para o que desejar, evoluir. Né? E aí, fomos no velório dela, ela era muito católica, né? Muito praticante, realmente autêntica. E aí teve uma missa, né? Naturalmente, de corpo presente. Né? E nós chegamos no momento dessa missa, não deu tempo de chegar para o velório em si. E eu não sei que forças haviam se manifestado ali, mas que vibração tão alta daquela missa. Porque ali nós estávamos numa missa que era para ser triste, né? Estava despedindo de uma pessoa que era muito querida aos 57 anos de idade.
Mas eu não... Estou pensando, que vibração era aquela, no momento daquela partida? Eu olhava assim, eu acho que eu não conseguia nem olhar para cima. Até de vergonha do que talvez estivesse ali. Recebendo a minha tia. Porque quando nós estamos no momento da morte de alguém, há uma corte espiritual recebendo aquela pessoa. Todos recebem. Os mais complicados, às vezes, não conseguem ser ajudados. Mas eles são raros. A maioria de nós recebe ajuda na desencarnação. E nós somos recebidos no plano espiritual. Então, chorava muito, mas eu sentia uma vibração que não era de tristeza. Eu sentia como se fosse talvez um alívio, ou uma gratidão, ou até uma alegria. Porque ali eu estava vendo a conclusão de uma experiência de vitória espiritual. Porque ela soube ser fiel até o final. Então, por que eu vou retê-la, ficar um pouco mais dentro do meu egoísmo, sendo que ela conseguiu ser fiel até o final na experiência que ela escolheu para ela, e ali era um espírito vencendo, concluindo uma experiência humana extraordinária. Então a gente só se inclina em respeito. Não é? E muitos diziam assim, ela descansou. Porque viu o corpo muito abatido, naturalmente, né? Aí você olha para a pessoa falecida, aparentemente está dormindo, descansando. E aí a gente, naturalmente, descansou, tudo bem, se a pessoa acha assim. Mas conhecendo a minha tia como eu conheço, não descansando não. Até quando ela nos visitava, porque ela ficava em Guaraci fazer o tratamento em Barretos, a minha mãe ficava aquela coisa em cima. Você não vai fazer nada, você não vem nessa cozinha. Porque ela não podia movimentar muito o braço, porque inchava por causa da retirada das mamas, tudo aquela coisa. Não adiantava. Ela ia e ficava as duas brigando naquela cozinha. Aí teve um dia que a minha mãe saiu, acho que foi para a aula do Pilates, e ela ficou. E eu fiquei nesse dia. Aí de repente minha tia olha para a varanda estava meio suja, fala, acho que essa varanda tem que limpar essa varanda. E aí ela já saiu, já pegou uma vassoura, já pegou uma mangueira, já começou a varrer aquilo ali. Eu falei, tia, deixa isso aí, porque se a minha mãe ver a senhora limpando isso vai dar um problema aqui. Aí eu não consegui demovê-la, tive que ajudar, né? Aí encerrou o problema da varanda, ela começou a pegar as coisas, fazer o almoço, Quando a minha mãe chegou, estava tudo adiantado. E aí foi só briga, né? Mas o que é isso, Adriana? Você não pode mexer. Adiantava? Não. Porque aquilo era uma força espiritual. Era ela, assim, era a energia dela. O corpo tinha limites que até a energia do espírito conseguia sobrepor. E aí, conhecendo ela então, falei, descansando? De forma alguma. Despertado do corpo, deixado o corpo que estava doente, ela não tem doença, o espírito está bem, já deve estar fazendo alguma coisa. Está descansando não. Vai estar trabalhando mais do que nós. Né? É claro que eu não falei isso para as minhas tias católicas, não ia dar um problema, né? Deixa ela descansando lá, tudo bem. Né? Mas a gente sabe que é outra coisa. Né? Porque a vida segue plena no plano espiritual. A morte nos libera dos espojos aqui do corpo. Já estragado. O espírito em si é livre. Não é? Ele é livre. Ele só terá limitações se ele houver criado aquelas limitações. Mas não tem. Então, diante desses momentos, meus amigos, chegado o tempo de partir das pessoas, vamos respeitar, né? Vamos acatar e vamos nos inclinar para aquela força divina que estabeleceu aquela experiência como justa e boa. Não é? Vamos ver se a gente finaliza então com um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, da psicografia do Chico, não é? De Cruz e Souza, Beleza da Morte. Um soneto, não é? Vai dizer assim: há no estertor da morte uma beleza, transcendente, ignota, luminosa, beleza sossegada e silenciosa, da luz branca da paz, trêmula e acesa.
É o augusto momento em que a alma presa às cadeias da carne tenebrosa abandona a prisão, dorida e ansiosa, sentindo a vida de outra natureza. Um mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite das melancolias. No silêncio de cada moribundo, há a promessa de vida em outro mundo, nas mais sagradas das hierarquias. A morte é renovação. Respeitemos essa força da vida chamada morte. Muita paz a vocês. Com Deus.